dia estamos aqui para pregar a palavra de Deus, fazendo assim o mandado de Cristo Jesus, o qual Ele nos enviou a pregar esta palavra. Na verdade, Ele iniciou este trabalho, esta grande obra na terra, e assim enviou os seus discípulos a saírem e a pregarem a poderosa palavra. É por isto que neste dia nos encontramos aqui neste lugar para pregar a poderosa palavra de Deus. Palavra esta que estimula o homem, a mulher, o jovem a uma nova direção de vida. É necessário que se faça, é notório a mensagem da palavra de Deus, aleluia, para que as pessoas possam compreender que há um Deus verdadeiro, que há um Deus que peleja por cada um de nós, e que há um Deus que está preocupado com a tua alma, com a tua salvação, e por isto Ele tem enviado o seu povo a pregar esta palavra. A Bíblia diz que o próprio Jesus, Ele andava de comissão de cidades em cidades, de aldeias em aldeias, levando esta palavra. E a Bíblia diz que certa feita, Jesus, ouvindo que os fariseus, aleluia, tinham ouvido que Jesus, Ele fazia muitos discípulos e que batizava a muitos, como diz a palavra de Deus, ainda que Jesus mesmo, Ele não batizava, mas sim os seus discípulos batizavam. E a palavra de Deus diz que isto chegou ao coração de Jesus, de que os fariseus haviam ouvido que a obra estava crescendo, a obra de Deus estava em andamento. E a palavra nos afirma que Jesus, Ele sai da sua região e Ele vai até a Samaria, aleluia, naquela região, para pregar esta palavra. E a Bíblia diz que naquele dia Jesus estava cansado da caminhada e Ele vai até ali onde está a fonte de Jacó, e Ele ali se assenta, cansado do caminho, enquanto os seus discípulos, eles iam à cidade comprar alimento, mantimento. E a palavra de Deus nos afirma que enquanto Jesus, Ele estava ali sentado, repousando do cansaço, da fadiga, da sua grande obra, ali aparece uma certa mulher que vem em busca de água naquela fonte. E a palavra de Deus nos afirma que aquela mulher, ela se aproxima daquele poço, glória a Deus, e ela vai em busca da sua água. E quando ela se aproxima, aleluia, ela recebe de Jesus uma palavra que Ele diz: dar-me de beber. E aquela mulher olha para Jesus e ela diz: olha, escuta, como tu me pedes água para beber? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, porque havia uma rivalidade entre os fariseus, aleluia, os samaritanos que seguiam a religião farisaica, aleluia, e contra os filhos de Deus que pregavam a palavra, os verdadeiros israelitas. E a mulher diz: como sendo tu judeu, aleluia, me pedes de beber a mim, aleluia, que sou uma mulher de outro povo, de outra nação. E Jesus, Ele começa um diálogo com aquela mulher, e Ele começa a explicar para ela, aleluia, que Ele veio fazer a diferença, aleluia, Ele não veio para que as pessoas estejam em rebeldia ou em contradição. E Ele diz para aquela mulher:
Ó mulher, aleluia, se tu soubesses, aleluia, com quem estás falando, aleluia, tu lhe pedirias água a mim, ao qual te daria água viva. Aquela mulher se espanta, aleluia, porque ela olha para Jesus e diz: tu não tens com que atirar esta água, o poço ele é muito fundo, e de onde é que tu tens água viva? Porém, meus prezados, Jesus não estava falando justamente daquela fonte que antigamente era de Jacó. A Bíblia diz que aquela herdade Jacó havia dado para José, o seu filho. E aquela mulher, ela imaginava no seu coração que Jesus iria tirar água daquela fonte para que ela bebesse, se por acaso ela pedisse a ele de beber. Meus amados, a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Jesus estava falando da água, mas era a água da vida, não era a água daquele poço. Jesus estava falando espiritual, ele estava falando da sua palavra, a palavra que restaura, a palavra que renova o ser humano, a palavra que tira o apetite pelas coisas terrenas, a palavra que muda o caráter daquele que não tem um caráter pessoal. Jesus estava falando da fonte purificadora da sua palavra, aleluia, para aqueles que assim fazem o propósito de servi-lo, de recebê-lo e de sair e predicar a palavra de Deus, anunciar a salvação, porque os dias já eram maus naqueles dias, meus prezados. Agora imagina nos dias de hoje, como as pessoas estão vivendo. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele continua o diálogo com aquela mulher. Aleluia, ela diz: tu não tem com que tirar, o poço é fundo, tu és maior do que o nosso pai Jacó, aleluia, que cavou este poço e dele bebeu dele os seus filhos, bebeu deste poço o seu rebanho, pois de onde tirarias tu água viva? Aleluia! Meus prezados amigos, a palavra de Deus, ela é espiritual. O ser humano natural, da sua natureza humana, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Aleluia! É muito simples e fácil eu dizer que tenho um Deus e aparecer na igreja, seja ela qual for a denominação, uma vez por ano. É muito fácil eu dizer que tenho a Deus e viver seguindo uma tradição. Servir a Deus é obedecer esta palavra. Servir a Deus é reconhecer o Filho de Deus, que veio a esta terra e que deu a sua vida para salvar aqueles que assim crerem na sua palavra. Servir a Deus é ter em sua vida uma mudança radical. Servir a Deus é ter a esperança, é ter a certeza de que um dia, partindo desta terra, os céus lhe aguardam, lhe esperam. Porque a sua própria vida aqui nesta terra foi uma vida moldada na palavra de Deus. Aleluia! Aquela mulher não compreendia, aquela mulher não entendia de qual era a água que Jesus estava falando. Meus prezados amigos, nós saímos a pregar a palavra de Deus, aleluia, nas ruas, nas praças, nas igrejas, aleluia, para que as pessoas
possam ouvir a poderosa palavra restauradora, a palavra que muda a trajetória do ser humano e que lhe dá uma certeza, aleluia, de salvação e vida eterna. Esses dias estive andando em alguns estados, pregando, anunciando esta palavra, porque este é o exemplo que Jesus nos deu. Hoje as pessoas muitas vezes não querem ouvir, não querem parar, não querem reconhecer o Filho de Deus. Mas, meus queridos amigos, virá um dia de angústia nesta terra, e aquele que assim a receber esta palavra terá descanso para a sua alma. Aleluia! Saberá como se conduzir nesta terra, porque a palavra de Deus, aleluia, ela orienta, aleluia, ela educa, ela conduz o ser humano, aleluia, para um caminho seguro. Aquela mulher, aleluia, ela não compreendia, e ela não sabia que Jesus, o próprio Jesus, ele era a fonte da água da vida, mas naquele dia ela teve um encontro com Jesus, ela não esperava. Neste dia você talvez não estava esperando ouvir esta palavra, mas Deus, ele tem o seu caminho, e ele conduz aqueles que assim fazem propósito de o servi-lo. Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Oh mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, disse Jesus para aquela mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, porque uma coisa, meus queridos, é dizer que tem a Deus, outra coisa é conhecer o dom de Deus, as dádivas de Deus, os presentes que Deus nos dá, aleluia, no dia a dia. Ele nos dá uma boa saúde, Ele nos dá um alimento, Ele nos dá a nossa boa água, Ele nos dá uma vida, um trabalho, aleluia, uma maneira de sobrevivência. E nós precisamos reconhecer que essas coisas não vêm por nossa própria força ou por nossos méritos. Aleluia, é um Deus que está custeando toda a nossa vida nesta terra. Aleluia, porque muitos já estão aí largados, não deram crédito às oportunidades que Deus lhe deu, e o tempo vai passando, e depois chega a velhice, e aí os pais partem desta terra, que muitas vezes é quem mantém, aleluia, e aí vem tempos difíceis, tempos de angústias, tempos de sofrimento. Portanto é necessário que entremos pelo caminho direito, pelo caminho da palavra de Deus. Aleluia! Aquela mulher, ela começa, aleluia, conversar com Jesus, e a conversa, o diálogo, ele vai ficando interessante, aleluia, porque é assim que Jesus, ele se achega às pessoas, aleluia, aqueles que querem compreenderem, aleluia, o Espírito de Deus, ele começa a trabalhar, a revelar, a esclarecer, e Jesus começa a esclarecer para aquela mulher, aleluia, e Jesus diz para aquela mulher, aleluia, onde está o teu marido? Que do teu marido? A tua família? Aquela mulher, ela diz para Jesus, eu não tenho marido.
Aleluia. E Jesus diz para ela: isto dissestes com verdade, mulher, porque tu já estiveste 5 maridos, e o que tu tens agora também não és teu. Aleluia. Jesus começa pedindo água. Jesus agora diz para aquela mulher que se ela pedisse água, ele lhe dava a água da vida. O diálogo vai ficando interessante. Jesus pergunta pelo seu marido e ela diz que não tem marido. E Jesus agora revela para ela o que ela já sabia. Mas o impactante, meus queridos, o impacto maior é que ela não imaginava que Jesus tinha a revelação da sua própria vida. E quando Jesus diz: já tiveste 5, e o que tu tens agora também não é teu, aquela mulher, ela entra na realidade e ela diz: Senhor, eu sei que tu és profeta. Porque aquela mulher, ela sabia que Jesus era um profeta, porque agora o diálogo, ele estava ficando mais avançado, mais adiantado. Jesus estava pregando para ela por revelação do Pai. E ela diz: eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Havia alguma coisa diferente em Jesus. Há alguma coisa diferente na vida daqueles que fazem a obra de Deus. Quando nós saímos a algum lugar, as pessoas já percebem e diz: aquilo é um crente, ali vai um crente. Há alguma coisa na vida daqueles que faz a obra de Deus, que revela que ela é uma pessoa diferente. Há uma revelação, aleluia, clara na vida daqueles que fazem a obra deste Deus. Eu sei que tu és profeta, disse a mulher. Mas Senhor, aleluia, nós sabemos, diz a mulher, que nossos pais adoraram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que o lugar da adoração, aleluia, é em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai esclarecendo aquela mulher, e ele diz: olha, mulher, aleluia, a hora vem, aleluia, e já é chegada a hora de que nem tão somente neste monte e nem em Jerusalém, mas em todo o lugar, aleluia, se deve adorar a Deus. Aleluia, porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Meus queridos, não há um lugar específico para se adorar a Deus. Tem pessoas que só adoram a Deus na igreja, tem pessoas que só adoram a Deus na sua denominação. Aleluia, as pessoas imaginam até que há uma rivalidade. Não há rivalidade alguma, meus queridos. Há falta de compreensão, há falta de entendimento. Muitas vezes na palavra de Deus, nós não temos nada contra a religião alguma. Nós simplesmente pregamos e esclarecemos a verdadeira verdade da palavra de Deus. Aleluia! Quando Jesus diz para aquela mulher, aleluia, que o lugar da adoração é em qualquer lugar que se adorar o Pai e que o adore em espírito e em verdade, aleluia, Jesus estava dizendo para ela que qualquer pessoa pode adorar ao verdadeiro Deus com entendimento. É por isso que nós saímos nas ruas para pregar esta palavra, para anunciar que Jesus, Ele é o único Salvador, aleluia, da tua alma. Louvado seja Deus, aleluia.
em qualquer lugar. Oh, aleluia! Onde você estiver, deve estar adorando, deve estar honrando, deve estar fazendo as coisas direito. Aleluia, como manda a palavra de Deus. Se estamos no nosso trabalho secular, devemos honrar o nosso trabalho. Aleluia, se há alguma coisa em nossas mãos para darmos conta, devemos dar conta dessas coisas, porque isto é honroso diante dos olhos de Deus. Aleluia! E aquela mulher, ela estava impactada com a conversa, com o diálogo com Jesus. Aleluia! Jesus já sabia que ela não tinha marido, que ela vivia uma prática, aleluia, errônea, em movimentos que não condiz com a palavra de Deus para um ser humano. Ela já havia possuído 6 pessoas na sua vida e ainda não tinha um marido, ainda não era uma pessoa casada, legalizada como manda a palavra de Deus. Aleluia, ela já sabia que o lugar de adoração, aleluia, já era em qualquer lugar, não era tão somente no monte, nem tão somente em Jerusalém. Aleluia! E agora, meus queridos, Jesus diz para aquela mulher, aleluia, porque dias virão, ó mulher, aleluia, dias virão em que os que adorem em verdade. Porque, meus queridos, há muita adoração sem verdade, há muita adoração sem fundamento, há muita adoração que não condiz com a palavra de Deus, há muitos segmentos, aleluia. Eu estava pregando em uma região do Brasil, aleluia, um certo estado, que eu não quero citar o seu nome, e ali eu fui a uma mulher que tem a religião espírita, na qual eu não tenho nada contra religião alguma, mas eu fiz a ela uma pergunta, e evangelizando aquela mulher, aleluia, perguntei para ela se ela tinha certeza se Deus a chamasse hoje, para onde ela iria. Ela disse para mim que tinha certeza que para o céu ela não ia. Ela sabia que o que ela estava fazendo não estava certo, mas ela disse para mim que também não tinha força para se libertar. E eu disse para ela: o que liberta é a palavra de Deus, esta palavra é poderosa. Aqueles que aceitam esta palavra, aleluia, tem que colocar um ponto final nas coisas errôneas. Aleluia, tem que seguir esta palavra, e aí terá a certeza da salvação da sua alma, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Agora o engraçado, meus queridos, é a última revelação. Aleluia, aleluia. A última revelação, quando Jesus diz para ela que aquele que crê deve crer em espírito e em verdade, aquela mulher, ela diz para Jesus: eu sei que o Messias vem. Eles esperavam o Messias. Eu sei que o Messias virá, e quando ele vier, ele esclarecerá todas as coisas. Meus queridos, aquela mulher, ela tem uma surpresa muito grande, porque naquela hora, o próprio Jesus, ele diz para aquela mulher: eu sou o Messias, eu o que falo contigo. Meus queridos amigos, é tremendo. Jesus, ele quer se revelar para as pessoas. Aleluia. Às vezes você não está entendendo o mistério da mensagem da palavra.
mas aos poucos ela vai tomando espaço, ela vai tomando lugar em teu coração, como aconteceu com aquela mulher. E por final Jesus disse: eu sou o Messias, o Salvador, aquele que havia de vir. E aquela mulher, ela fica impactada. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, meus queridos, neste dia, porque na verdade Jesus veio para salvar. Que Deus vos abençoe. Então, glória a Deus pela sua vida. Você vai estar distribuindo, tá? Não vou. Aí você vai. Hã? Eu não trouxe Tá? panfleto. Não, nós vamos estar distribuindo. A gente Amém. também faz isso aqui, mas glória a Deus pela Amém. sua vida aí. Amém. Continua aí pregando e nós vamos estar distribuindo aqui, os faróis aqui, tá bom? Glória a Deus, amém. Você é de Não onde? Aqui? É tão difícil pegar pra É. você, não acha uma pessoa que sai conosco. Terrível. Tem que sair só e tem que fazer a obra. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Amém. Deus abençoe a sua vida e continue assim, nesse foco aí, porque jeito. esse é o nosso papel, né? Levar a palavra. Tempo é fora de tempo, né? Nós temos que estar aí evangelizando e a gente tem uma turminha aí. A gente vai Amém. distribuindo lá de lá, distribui Isso é aqui. bom, isso é E aí, lindo. quando você vai pregando aqui, a gente vai distribuindo o alimento ali também, as Maravilha. sementes. Maravilha. Tá bom? Deus abençoe, irmão. Amém. Aleluia. Vamos pregar, vamos bradar. Oh, glória a Deus. Amém, meu querido? Tudo bem, meu irmão? Amém, meu senhor. Deus abençoe, amém. Ô, família linda, hein? Glória a Deus. É verdade.